Pessoa a visita do presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, Mirocles Veras, que ficou reconhecido em 2023 como um dos 100 mais influentes da saúde, concedido a líderes e profissionais do setor pela influência e contribuição significativa para a área. E ele já está aqui no nosso estúdio, do nosso Conexão Clube Tambaú. Estamos chique, Erli do Povo! Estamos chique, o homem já está aqui com a gente aqui. Bom Presidente, dia. seja bem-vindo à Rádio Clube. A primeira vez, que acredito que seja de muitas, tá? E para a gente começar do começo, né? Voltando do começo aqui. O que é a Confederação das Casas de Misericórdia, das Santas Casas de Misericórdia? Para a gente começar bem básico, bem pela raiz. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Eli, bom dia, Poliana, bom dia, Josival, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Nós representamos a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil, representa 1.800 Santas Casas e Hospitais Filantrópicos em todo o país. Somos 17 federações estaduais, com mais aqui com o sindicato, que também está se formando mais uma federação. Nós vamos ter até o final do ano 20 estados representados essas instituições. E a nossa força, né, a nossa base é dentro do Sistema Único de Saúde. Nós contribuímos, certo, com 60% do Sistema Único de Saúde. Na média, quando você vai para alta complexidade, na área oncológica, na área cardiológica, na área de transplante, chega a 70% do Sistema Único de Saúde. Então, eu digo com maior tranquilidade e clareza, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que todos nós defendemos, inclusive as nossas Santas Casas, a nossa confederação, a importância do Sistema Único de Saúde do país não existiria se não fôssemos nós na área hospitalar, pela nossa representatividade, né? Então, essa representatividade é que nos dá a força e a representação, né, e o reconhecimento, né, dentro do poder público e principalmente na comunidade brasileira em todos os estados. Tem mais de 80 municípios que nós somos a única entidade hospitalar. Isso dos 819. Dos 819. Em mais de 80 municípios somos a única unidade hospitalar que presta serviço. Então, essa é a importância e essa é a nossa missão. As instituições filantrópicas, elas surgiram e surgem, a maioria tem... A Santa Casa de Santos tem quase, né? 500 anos, e a maioria são centenárias, né? Essas entidades que prestaram, antes mesmo do Sistema Único de Saúde, através de suas ações, de sua missão, que faziam a saúde no país. Eu vou fazer a pergunta, Erlison. Bom dia para o senhor, né? Bom dia para o doutor Paulo que está aqui, bom dia para todos. As Santas Casas têm essa história, esse histórico, supre realmente, nasceu para suprir a falta do serviço público, continua pelos números ainda suprindo a falta do serviço público em algumas áreas. Mas não estou dizendo agora, há alguns anos atrás aqui, as casas de misericórdia começaram a ser alvo de muitas denúncias na questão da gestão da casa de misericórdia. Eu acho que talvez até tenha atrapalhado bem a imagem das casas de misericórdia. Como é que o senhor fala sobre esse tempo, se passou esse tempo, se mudou, o que é que tem de novo na gestão das Santas Casas de Misericórdia no país? Eu falo com muita transparência, né? Naturalmente, em todas as áreas, né, existe aí uma posição de uma entidade. Nós estamos falando de 1.800 entidades. Nós estamos falando aí da representatividade de 70%. Naturalmente, nós não podemos estar aqui dizendo que 100%. Mas eu garanto a você, certo, que 99% dessas entidades são entidades muito bem geridas, que levam pela sua missão, repito aqui, pela sua missão que foi dada, criada através da Igreja Católica, através de associações, através de igreja, através de famílias, através da comunidade, de prestar o serviço para a comunidade, né? E isso, certo, quando acontece, como nós somos essa representatividade, pode até parecer que leva a imagem, mas não. Ela é reconhecida hoje pela toda a comunidade brasileira, pelos serviços que nós prestamos. Então,
a gente preza e coloca, trabalhamos hoje com um déficit de quase 60% através do sistema de saúde e temos essa representação por causa dessa missão. Então, são casos totalmente isolados, certo? Que nós levamos e queremos que sejam julgados, né? Porque não são associações ou não são hospitais, são pessoas que erram. E essas pessoas elas devem ser julgadas pelo erro em sua ação naquela instituição. Mas eles passam, nós passamos. Quando nós falamos que nós temos quase 500 anos de serviços prestados para a comunidade, as instituições elas ficam, as pessoas passam. Existe algum modelo de filantropia internacional que a gente tire como base, que sirva como exemplo? A gente sabe que a gente é referência também para muitos países, né? Mas a gente tem como aprender também com quem está lá fora. Sim, inclusive o Manuel vai vir agora para o nosso congresso, no dia 12, 13 e 14 em Brasília. Já tivemos, há 2 anos atrás, o Congresso Internacional em conjunto com Portugal. As Santas Casas se originou em Portugal, né? E nós temos uma relação muito próxima. Inclusive, existe a CIA, a Confederação Internacional, que é filiado o Brasil, Portugal, a Inglaterra, alguns países também da África, né? Que são as origens das Santas Casas. Então, nós nos comunicamos, nós temos aí uma comunicação a nível internacional e todas nós, certo? Hoje, as nossas instituições, existe uma quantidade muito forte, aqui no Brasil como fora, instituições certificadas, né? Certificadas. Nós estamos hoje procurando levar ao Ministério da Saúde um projeto que está quase aprovado para levar as nossas instituições a busca das menores instituições a certificação, o ISO, a certificação, para que essas instituições consigam ter, certo, uma gestão cada dia mais profissional, para que dê a segurança ao paciente, dê a qualidade ao paciente. Então, a CNB mesmo, agora também em agosto, lá, nós estamos levando para os nossos hospitais qualificação, treinamento na área de gestão para a alta cúpula, né, em termos de gestão, de diretoria, de provedores, na parte de gerência, como também na parte de colaboradores. Nós temos e lançamos o ano passado a Academy CNB, que é parceria com instituições como a São Camilo, como outras instituições, para dar, certo, o treinamento e a qualificação do nosso pessoal. Então, existe muita preocupação hoje, certo, sobre a gestão, sobre a qualificação do nosso pessoal. Repito, tudo isso com o objetivo de dar segurança e a qualificação aos usuários do SUS e principalmente a segurança aos pacientes. O senhor falava agora há pouco de mais de 80 casas de misericórdia em cidades, que a única unidade de saúde é ela. Queria que o senhor falasse sobre no que diz respeito em áreas remotas, onde a cidade existe, mas não tem hospital. E aquela área onde a cidade é muito distante e as casas de misericórdia se fazem presença no Brasil. Nós somos contratualizados dentro do Sistema Único de Saúde através do município ou do Estado, ou do município e o Estado. Tá? Então, nós prestamos serviço ao município, repito, e muitas vezes ao Estado. Né? Então, essas cidades que não têm nenhuma unidade, elas são direcionadas através do município para as entidades centrais. Então, a maioria de nossas Santas Casas são Santas Casas que são regionais, que recebem não só daquele município, como de todos os municípios. Quando eu citei, é porque não existe naquela cidade, são pequenas Santas Casas, médias Santas Casas, hospitais filantrópicos. Uma Santa Casa dessa pode atender 10 municípios, por exemplo. Muito mais, né? Regionais. E a importância, né, aqui na Paraíba, se nós tirarmos a parte oncológica aqui na Paraíba, certo? Dos hospitais filantrópicos, não existiria, porque nós representamos aqui quase a totalidade, né, do serviço oncológico. E em qualquer local, eu sou do estado do Piauí, os hospitais, nós só temos lá, certo, 9 instituições filantrópicas no estado do Piauí. Aqui também são poucas, mas a representatividade delas são muito importantes em qualquer estado.
Lá em São Paulo, são mais de 500 instituições. Lá representa mais de 70%. Rio Grande do Sul, mais de 70% do serviço do usuário do SUS, certo? Muito mais do que a média que eu falei de 60 e poucos por cento. Mas, independente de qual a cidade, de qual estado, a representatividade das nossas entidades, ela é muito importante. Quando ele fala aqui, só para ficar bem claro, né, a história do serviço oncológico, que é Napoleão Laureano e São Vicente de Paulo. Isso, os dois aqui. Os dois hospitais que fazem esse atendimento aqui, Aqui realmente. João Pessoa. Aqui em João Pessoa e na Paraíba toda. Paraíba toda. Paraíba toda. A minha pergunta é o seguinte. Claro que a saúde é feita pelas unidades públicas, pelas casas filantrópicas e pelo sistema, pelas empresas privadas. Tem muito serviço privado. A pergunta é, qual a vantagem que o Estado tem, que o município tem, que o governo tem, que a sociedade tem, de ter o serviço, de contratar o serviço das santas casas, dos hospitais filantrópicos? Primeiro, eu volto a colocar aqui, né, da história dessas nossas entidades. Né? Antes mesmo do Sistema Único de Saúde existir, de sermos contratados, nós prestávamos o serviço à comunidade. Né? Nós, efetivamente, tratávamos as pessoas mais carentes. Né? Segundo, certo? Isso comprovadamente, né, nós temos um custo muito menor do que os custos de um hospital público. Tá? Então, por que não, nós que somos contribuintes, nós cidadãos brasileiros que somos contribuintes, por que não contratar uma entidade que tenha qualidade, que tenha a prestação de serviço, por uma questão de custo de uma entidade já existente? Por que criar um novo serviço, o poder público criar um novo serviço pagando em torno de 5 a 7 vezes mais aquele serviço? O contribuinte vai pagar muito mais. Como é essa história do custo? Que tem números? Existe estudos, né, é claro, certo, de uma entidade pública. Por quê? Uma entidade pública, naturalmente, nós sabemos, eu tenho todo o respeito, e é dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da legislação, dentro da Constituição, primeiro é o público, depois vem o filantrópico, depois vem o privado. Isso é constitucional. Então, o público, certo, por que nós temos hoje 70% da parte de alta complexidade? Foi a ausência do poder público. Nós estamos aqui, somos contratados pela ausência do poder público. O poder público não conseguiu chegar a ter esse atendimento. Por quê? Isso é uma pergunta que não pode ser feita para nós. Nós cumprimos a nossa missão. Então, por que não contratar esse serviço com a qualidade? Você citou 2 hospitais aqui, que se não fossem eles, esses pacientes estariam aonde? Teriam morridos. Nós estamos falando de paciente à vida. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de um histórico aí, entidades que têm 60, 70, 80, 100 anos. Né? Nós estamos falando de vida. Né? Então, por que não contratar? Por que ter um serviço público agora a contratar? E o custo, ele é claro, porque naturalmente, na hora que você vai, né, para uma entidade filantrópica, ela é privada sem fins lucrativos. Então, ela trabalha ali com a gestão muito segura, certo? E o poder público tem a questão de sindicais, tem a questão que leva a aumentar o custo das entidades. Isso aí é em todo o país, certo? Isso é comprovadamente. Você pega um hospital, qual o repasse que é feito para um hospital com a mesma qualificação e com o mesmo número de atendimento do seu orçamento que é dado para ele e o que o SUS paga a nós. Então essa é a média e por isso, certo, eu acho que deve existir efetivamente o reconhecimento e deve sim o poder público, trabalhamos pela sustentabilidade das nossas instituições para que o poder público, através do Sistema Único de Saúde, que é uma preocupação nossa, né, a nível nacional hoje, o Sistema Único de Saúde hoje não é mais pago de uma forma com o mesmo tipo de contratação. Existe a tabela Paulista São Paulo, que é um valor totalmente diferente do que é recebido aqui na Paraíba, que é recebido no Piauí, no Ceará. Então, isso começa a levar uma distorção. Isso leva uma preocupação ao Sistema Único de Saúde. Ele é único, mas ele não é remunerado de uma forma única. Isso é uma diferença. A doença é doença em qualquer canto. O tratamento tem que ser igualitário. Todo brasileiro tem direito a tratamento igual quem está em São Paulo com quem está aqui na Paraíba. Exatamente, porque isso vai levando, e como já levou, a uma diminuição,
certo, de leitos das entidades filantrópicas, certo, e a diminuição de leitos por não conseguir prestar esse serviço por uma remuneração justa, e isso leva São Paulo, que tem uma remuneração boa, as instituições tão fortes lá, ao usuário daqui procurar São Paulo, ao usuário de cidades, o serviço lá. Então, acaba de ser único. Então, tem que ter aqui uma remuneração justa. Os estados e Essa municípios... é a principal reivindicação. Quais são as reivindicações agora? Assim, o que é que tem? As bandeiras de luta das Santas Casas nesse momento. Olha, primeiro, eu repito aqui, nós termos a nossa sustentabilidade. Primeiro porque nós não visualizamos das nossas instituições lucro. Toda a rentabilidade, né, que vem a ter a instituição, ela é reinvestida dentro da instituição. Tá? Então, só que hoje é reconhecido dentro do país uma tabela totalmente deficitária, com um custo, repito aqui, de 50% a 60%. Então, o que nós queremos, né, o que nós lutamos, por isso, certo, é que nós já conseguimos mais de 5 bilhões nos 5 anos nossos de gestão. Esses 5 bilhões, através do Congresso Nacional, através do Ministério da Saúde, é o reconhecimento de uma tabela que não existe. É para dar a condição dessas instituições continuarem prestar esse serviço pela importância que tem. Então, o que nós reivindicamos é que tenha uma remuneração justa, certo? Como tem São Paulo e como tem alguns estados, para que nós possamos continuar com a nossa missão de prestar serviço aos usuários do SUS. Sobre sua visita às 9 horas no São Vicente de Paulo e também sobre esse reconhecimento dos 100 mais influentes da saúde, né? É aquele sentimento de desafios, mas também de alcances. Muita coisa já foi mudada e muitas vidas já foram salvas, como o senhor bem disse. Primeiro, não é a mim que sou reconhecido os 100 maiores, né? É as entidades filantrópicas, é o serviço. Naturalmente, eu estou há 5 anos à frente da CMB, me dedicando de uma forma muito forte para essa sustentabilidade. Como falei, tenho conseguido algumas ações de melhoria para essas entidades e dentro do governo federal, dentro do poder público, dentro das entidades de representação, a gente tem feito ações que têm esse reconhecimento pelas nossas entidades, né? A visita aqui à Paraíba é porque nós estamos falando de 1.800 santas casas de hospitais filantrópicos. E eu gosto muito de estar vendo um a um, porque são entidades totalmente distintas, né? São entidades, cada um tem o seu CNPJ e a sua característica diferente. E eu gosto de estar na base, eu gosto de estar vendo os hospitais, de estar discutindo com o diretor. Ontem mesmo tivemos no sindicato uma reunião com os seus filiados e dali já saiu uma pauta, certo, interna, para que nós pudéssemos lá em Brasília trabalhar e ajudar aqui o sindicato, as entidades também, como saiu ideias para que nós viéssemos a levar isso a nível nacional, né? Uma das ideias, certo, foi a questão de trabalharmos, muitas entidades nossas trabalham em parceria com faculdades, porque nós somos a importância na parte de prestação de serviço, mas também nós temos muito na parte de residência médica, tem muitas entidades nossas que têm faculdades e tem parcerias com faculdades. Então, a discussão nossa ontem lá, que levou isso a nível nacional, é nós trabalharmos no Conselho Consultivo da CMB para, dentro dessas entidades, visualizarmos um valor a cobrar dessa entidade para ser uma receita extra para nossas entidades, né, justa, com faculdades muitas vezes privadas, para que seja ter remuneração e esse recurso a gente colocar dentro do sistema para atender naturalmente e custear a parte de assistência do hospital. Então, esse é o trabalho que nós temos aqui na Paraíba e é o que tem feito hoje em todo o país. Bora agradecer a presença. E aqui é um grande Jobs, celeiro de profissionais, viu? Porque nosso nas tempo faculdades. correu e a gente vai ter que entregar para a rede um minutinho, não é isso, Silvio Batalha? Só agradecer a participação. Seja bem-vindo à nossa Paraíba, né, Josival Pereira? E que bom que o trabalho de vocês existe. Obrigado, eu que agradeço e fico muito feliz aqui. Eu vi clube, né? Lá no Piauí, lá tem a TV Clube. Tem a TV Clube, por acaso eu sou casado com a Cristiana Alencar Rebelo,
foi a primeira televisão, a primeira rádio, Dr. Walter Alencar, no Piauí. lá no Piauí. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, certo? E dando aqui esclarecimentos sobre a importância das nossas entidades filantrópicas aqui na Paraíba e no país. Muito obrigado. Quero agradecer o senhor aqui, como amante da história do Brasil, as Santas Casas de Misericórdia, não existiria Brasil hoje sem o trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. Outro dia eu fui no São Vicente de Paulo, eu visitei todinho, tá realmente... Eu nasci lá. Pois é, tá num momento muito bom, assim